Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui quarto Nef, capítulo 1. Só tem um capítulo só, são 49 versículos aqui. São bastante coisa, então eu vou seguir lendo aqui. Vamos ver até onde a gente chega aí com a meta de 20 minutos de mensagem, tá bom? Fazendo um resumo ou dando uma prévia sobre esse capítulo, né? Que não vai dar para explicar tudo. Aqui vai falar do efeito de Jesus Cristo ter estado entre eles, dos ensinamentos de Jesus Cristo entre eles. Então, esse grupo de pessoas que estavam com Jesus Cristo, que foram ensinados por Jesus Cristo, fizeram convênio com Deus, eles vão estabelecer Sião, que vai estabelecer por toda a terra uma paz. Sião significa puros de coração, juntos, todos juntos no mesmo propósito. Tá bom? É o que nós vamos ler aqui. Então vai chegar um certo tempo aqui que eles vão estar no auge, né? Todo mundo sendo Sião. Praticamente aí o milênio, né? Como vai ser no milênio, todos ali sem... uma das frases que Mormon traz aqui, frequentemente, é que não havia discórdia entre eles, tá bom? Não havia disputa entre eles. Então isso fez com que eles estivessem em Sião. E mais algumas coisas que nós vamos ler agora, tá bom? Ao ler esses capítulos, é óbvio que eu gostaria de viver no meio de um povo assim. Mas para nós termos Sião, primeiramente, nós temos que ser Sião no nosso coração, ser nós puros de coração. E depois ajudar nossos familiares, a nossa ala, a estaca e assim por diante. Então, é assim que funciona. Aqui é um grupo de pessoas que começou a estabelecer Sião e mais entraram, que é o que nós vamos ler aqui, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar aqui no versículo 1 em diante. E aconteceu que se passou o 34º ano, como também o 35º ano. E eis que os discípulos de Jesus organizaram uma igreja de Cristo em todas as terras circunvizinhas. E todos os que se achegaram verdadeiramente se arrependiam de seus pecados, eram batizados em nome de Jesus. E também recebiam o Espírito Santo. Então, eles estabeleceram a igreja ali e dali começou a trazer mais. Todos que confessavam se arrependido eram batizados na igreja. Versículo 2. E aconteceu que no 36º ano, todos os povos de toda a face da terra foi convertida ao Senhor, tanto nefitas como lamanitas, e não havia contendas nem disputa. Essa é a palavra que vai repetir frequentemente aqui entre eles, né? Que não havia contenda nem disputa entre eles. E procediam retamente um com os outros, né? A honestidade aqui reinava. Aqui quando menciona que foi no 36º ano, tá bom? Em que toda a face da terra se converteu ao Senhor, ou seja, foram batizados, se converteram a Deus ali. O que acontece? Quando Jesus Cristo veio entre eles a primeira vez, tinha 2.500 pessoas. Aí ele falou, eu volto amanhã. Essas 2.500 pessoas saíram, né, chamando mais gente. Então, na segunda vez, tinha mais gente ainda. E teve uma terceira vez que Jesus Cristo veio, então teve mais gente ainda. Tá bom? Então, foram 3 dias que ele esteve ali consecutivamente, né, ensinando. E o que acontece? Nem todos da terra estavam ali naquele momento, nem todos os que pertencem. Porque tinha cidade aí, que é mencionada aqui no livro de Mormon, que era a distância de 1 dia de viagem. Então, se a pessoa fosse 1 dia de viagem para voltar, já daria 2 dias, né? Ia perder o discurso de Jesus Cristo. Então, eles foram nas aldeias mais perto, cidades mais perto, e chamaram essas pessoas. Então, nem todo mundo conhecia ou soube que Jesus Cristo esteve aqui e pôde presenciar a presença de Cristo, tá bom? Então, muitos desses que viram, que se converteram, que tiveram esses ensinamentos de Cristo, esses saíram pregando o Evangelho, tá bom? Então, observa o que diz aqui, foi no 36º ano, praticamente aí depois da vinda de Cristo aqui, 2 anos e poucos, né? Eles pregando o Evangelho, evangelizando as outras pessoas, até que todos se converteram aqui, tá bom? Foi unânime. Algo que seria difícil acontecer hoje, né? Mesmo com a nossa pregação do Evangelho, tornar todos unânimes, né? Todos serem convertidos ao Senhor.
nós devemos lembrar de algo, que naquela época, antes houve terremotos, trovões, tempestades, que acabou com a maioria dos iníquos. Só a parte mais justa do povo que havia permanecido vivo. Então, as pessoas que são mais justas, elas têm a tendência mais fácil de aceitar o evangelho, tá bom? Inclusive, uma estatística, não que eu pesquisei, mas uma estatística da minha missão, eu falo mais na questão minha mesmo, como missionário ali, que 80% das pessoas que eu cheguei a batizar, estou falando só, não de todos que eu compartilhei o evangelho, mas dos que batizaram. De 100% dos que eu batizei, 80% dos que eu batizei já pertenciam a outra religião. E eu acredito que essa estatística, né, às vezes as pessoas ficam com medo de compartilhar o evangelho com alguém que já tem uma religião. Mas veja bem, uma pessoa que tem uma religião, ela já tem uma intimidade com Deus, ela sabe orar, ela sabe buscar a Deus. E algo bem importante, ela não está emaranhada no pecado, né? Uma das coisas que prejudica muito para que as pessoas sejam batizadas é os pecados, as pessoas não conseguem largar, né? É difícil largar ali o pecado. Muitos fazem, mas é uma dificuldade a mais. Então, na minha estatística, nos meus 2 anos de missão que eu fiz como missionário de tempo integral, eu pude perceber que as pessoas, né, de 100% das pessoas que eu batizei, 80% delas eram de outra denominação, e ao compartilhar o evangelho, elas vieram para a igreja de Jesus Cristo. Elas tiveram a sua própria experiência por meio de suas orações, por meio de buscar a Deus e saber que a igreja é verdadeira, tá bom? Então, aqui também eu consigo ver o seguinte, que porque toda a terra foi convertida ao Senhor ali, porque restou a parte mais justa. E a gente vai ver aqui, nesses capítulos, que vai falar muito sobre anos numéricos, tá bom? Vai ser aproximadamente aí 200 anos de paz, tá bom? Em poucos versículos vai falando, passou 100 anos, passou 10 anos, passou 20 anos, e continua em paz, e não havia contendas nem disputa entre eles, né? Que é as palavras aqui que Mormon ele vai repetir repetidamente aqui, né? Então, são essas palavras aqui, ó. Não havia contenda nem disputa entre eles. Então, vai ser frequentemente. Então, essas pessoas, elas eram a parte mais justa. Então, ficou mais fácil, né, deles ouvir. E muitos deles acreditaram que Jesus Cristo esteve ali. Até porque, né, como é que vai ter um grupo em massa, né, mentindo sobre um testemunho, né? A gente vê lá no livro de Atos, né, começando lá no capítulo 1, que foram mais de 500 pessoas que viram ali Jesus Cristo. Tá bom? Mais de 500. Como assim uma massa de gente tão grande, né, mentindo? Não, era um testemunho vivo e verdadeiro. E isso ajudou outras pessoas a receberem o evangelho. Então aqui, quando nós vemos que toda a terra foi convertida ao Senhor, também teve um esforço, um trabalho. Eu fazendo o cálculo aqui, ó, deu aproximadamente 2 anos e pouco aí de pregação do evangelho para que se alcançasse todos os povos ali, tá bom? Para que todos se convertessem, tá bom? Então a gente consegue fazer esse cálculo aqui, ó. Continuando no versículo 3, diz assim: e tinham todas as coisas em comum. Portanto, não havia ricos nem pobres, nem escravos nem livres, mas eram todos livres e participantes do dom celestial. Aqui interessante, né, que quando fala que não havia pobres nem ricos, né, aqui a gente consegue ligar lá no Novo Testamento com Atos 4, que a igreja de Cristo no Novo Testamento, ela viveu a lei da consagração. Observe, aqui é a lei da consagração. É diferente da lei do dízimo, que a gente devolve ao Senhor 10%. A lei da consagração pede que tudo o que nós temos, nós demos ao Senhor, e a gente vai ser mordomo, né, daquilo que nós possuímos, tá bom? Para produzir mais, para abençoar a vida de outras pessoas. Na verdade, você vai ter o seu ganho, você vai ter o que você precisa, e não seria 10%. Se você precisa só de 30%, né, do que você ganha para viver, os outros 70% você consagraria ao Senhor.
Na verdade é tudo do Senhor. E aí então eles viviam em comum, numa sociedade em comum, né? Na lei da consagração, consagrando tudo ao Senhor. Veja lá em Atos 4:32 como é descrito, ó. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. Ou seja, aqueles que eram batizados na igreja, que criam, eles eram um, tá bom? Em corações aqui. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Olha só, ninguém falava, isso é meu, isso é seu, não. Tudo era deles. Era tudo em comum aqui, tá bom? Então eles estavam vivendo a lei da consagração aqui também. Então voltando aqui no livro de Mórmon, quarto Nef, capítulo 1, né, versículo 3, que eu estou aqui. E tinham todas as coisas em comum. Portanto, não havia pobres nem ricos nem pobres, nem escravo nem livre. Então eram todos comuns ali, né? Então tinham todas as coisas em comum. Aqui quando fala, né, que não havia nem escravo nem livres, né, ou seja, ninguém escravizava ninguém ali, logo em seguida que fala que não havia livres, diz assim, ó, mas eram todos livres, né? Como assim? Não havia livres, mas eram todos livres? E participantes do dom celestial. Livres para escolher, ou seja, todos foram convertidos, que foi o que foi mencionado no versículo anterior, mas eles eram livres para escolher, e eles escolheram, usaram bem o seu arbítrio, tá bom? Para escolher fazer o que é certo, escolher fazer convênio com o Senhor. Então vamos lá, aqui do versículo 4 ao 6 aqui, eu vou dar uma pulada, mas fala aqui sobre os discípulos, né, que Jesus Cristo havia escolhido ali, os 12, eles fizeram muitos milagres, tá bom, entre o povo, curavam os coxos, cego, todo tipo de enfermidade eles curavam ali, muitos milagres existia na igreja de Deus aqui. Versículo 7 diz assim, e o Senhor fez-os prosperar grandemente na terra, sim, tanto que novamente construíram as cidades no lugares daquelas que haviam sido queimadas e destruídas, né? Com aquela grande destruição que houve. Agora o povo se multiplicou tanto na terra que eles começaram a edificar aquelas cidades que haviam sido destruídas, exceto aquelas que não tinha jeito, que foram soterradas, aquelas que ficaram embaixo do mar, né? Que foram engolidas ali pelas águas. Então essas não teve jeito, mas as outras todas aqui, elas foram reedificadas e vai surgir o nome de muitas outras cidades novas aqui que ainda não tinham sido citadas, tá bom? Continuando aqui, versículo 10 em diante, e então aconteceu que o povo de Nef se fortaleceu e multiplicou-se com grande rapidez, tornando-se um povo muito formoso e agradável. Formoso e agradável, guardando, né, é um símbolo de guardar os mandamentos do Senhor, tá bom? Casavam-se e davam-se em casamento. Esse é interessante, que já vem da cultura, né, dos judeus do Oriente Médio, casar e dar-se em casamento, que eram casamentos arranjados, né? A pessoa ia lá, falava com o pai, pedia ali e tal, e aí tinha o arranjo, o dote. Então essa parte é chamada de dar-se em casamento, tá bom? Então casavam e eram dados em casamento. Então o procedimento aqui continuou o mesmo. Eu acabei de apagar minha tela aqui do celular, estou acendendo de novo aqui. Eu acho que eu estou aqui no versículo... eu acho que eu estava no 10. Eu estava lendo no 10 aqui. Aí eu estou no 11. Casavam-se e davam-se em casamentos, e eram abençoados segundo a multidão das promessas que o Senhor lhe fizera. E já não lhe guiavam pelos ritos e ordenanças da lei de Moisés, mas observavam os mandamentos que haviam recebido de seu Senhor e seu Deus, continuando a jejuar e orar e reunir-se a miúde para orar e ouvir a palavra do Senhor. Então a lei de Moisés ali nesse caso passou, né? Os ritos e coisas que fazia de matança de animais, nos sacrifícios no altar, e agora eles se reuniam para tomar o sacramento, orar um pelos outros, jejuar um pelos outros. Então esse era o procedimento que eles estavam usando, e principalmente aplicando os ensinamentos que Jesus Cristo havia ensinado. Esses ensinamentos eram repetidos várias e várias vezes,
né, para que as pessoas pudessem entender e incorporar, né, aquilo que Jesus Cristo havia ensinado ali. Continuando, do 15 em diante aqui, ó, e aconteceu que não havia contendas na terra, em virtude do amor a Deus que existia no coração do povo, né? Esse é um bom motivo para guardar os mandamentos, por amor a Deus. Né? A mensagem de ontem eu falei um pouco sobre guardar o mandamento por uma ideia, né? Eu não mato porque é errado, né, matar. Sim, é errado, eu sei, mas eu não mato porque isso ofende a Deus, porque eu amo a Deus, né? E o mandamento de Deus é que nós amemos a todas as pessoas. Então é diferente. Então aqui a gente observa no 15, e aconteceu que não havia contendas na terra, em virtude do amor a Deus que existia no coração do povo. E não havia invejas, nem disputas, nem tumultos, nem libertinagens, nem mentira, nem assassinatos, nem qualquer espécie de lascívias. Certamente não podia haver povo mais feliz entre todo o povo criado pela mão de Deus. Olha só, né? Então, aqui em virtude do amor de Deus que estava no coração deles, eles estavam vivendo de tal maneira que eles eram o povo mais feliz que o Senhor já havia criado aqui. Continuando aqui, versículo 17. E não havia ladrões, nem assassinos, nem havia lamanitas, nem qualquer espécie de itas, mas eram os filhos de Cristo, herdeiros do reino de Deus. Aqui é interessante que ele fala que não havia, né, não havia lamanitas ou qualquer tipo de itas, né? Ao invés das pessoas assumirem a sua etnia ou nacionalidade ali, eu sou descendente de Lamã, eram todos de Cristo. Eles não tinha isso entre eles, não havia qualquer tipo de itas, né? Quando fala qualquer tipo de itas, seria lamanitas, zoramitas, qualquer tipo aqui, nem nefitas, né? Era um único povo. Tá bom? Depois que vai surgir essa divisão de novo. Aliás, esse capítulo ele traz isso. Aqui a gente vendo que eles não tinham qualquer tipo de itas. Por quê? Porque eles tomavam sobre si o nome de Cristo. Então eles eram o quê? Cristãos. Eles eram cristãos, eles eram seguidores de Jesus Cristo. Eles faziam parte, né, da igreja de Jesus Cristo aqui. Então eram todos um único povo. Tá bom? O problema vai começar aqui que a gente vê aqui a gente vê o auge, né? Todo mundo convertido, grandes coisas acontecendo. Por quê? Porque eles tomam sobre si o nome de Cristo. Quando eles começarem a ter lamanitas na terra, josefitas, e assim por diante, é porque eles estão tomando outro nome sobre si. Eles não querem tomar o nome do Senhor. Então esse é um grande problema aqui no capítulo que nós podemos observar. Tá bom? Vamos lá. Falta 2 minutos aqui da mensagem. Vamos finalizar aqui, ó, versículo 20, que é para fazer o contraste aí, eu finalizo, né? Já que não havia qualquer tipo de ita. Agora, no versículo 20 aqui, a gente começa a ver essa decadência. Daqui do versículo 20 em diante, vai começar a ver a decadência. Eu não li todos os versículos, mas fala aqui de 200 anos. 3 gerações se passaram de maneira que não se perdeu nenhum, né? Que ninguém se afastou do evangelho, todos eles guardavam os mandamentos, viviam a lei da consagração, 200 anos, 3 gerações aí, tá bom? Aproximadamente aí. O versículo 20, então, começa a fazer a distinção aqui, ó. Versículo 20... Escreveu por 84 anos, está falando do outro profeta, né? Porque o profeta Nefe morreu, seu filho foi chamado em seu lugar ali, o nome do filho dele é Amós. Então aqui, Amós, né, escreveu por 84 anos. E havia ainda paz na terra, a não ser por uma pequena parte do povo que revoltara-se contra a igreja. Portanto, adotaram o nome de Lamanitas, e assim começou novamente a haver Lamanitas na terra. Então, a origem aqui, né? Começou a haver Lamanitas novamente na terra. Não vai dar tempo de eu explicar aqui, mas eles, descendentes, né? Eles tomam o nome aqui, vai fazer uma divisão no sentido. Os nefitas são os que guardam os mandamentos, que vivem o evangelho. Lamanitas vai ser aqueles que recusam. Ou seja, eles tomaram o nome de Lamanita sobre si, recusaram de tomar-se o nome do Senhor, ou se afastaram do nome do Senhor aqui, né, da igreja de Cristo, que é o que
está mencionando aqui, ó, revoltaram-se contra a igreja. E daqui para frente, ó, eu vou ler uma pequena mensagem amanhã aqui, mas começou a haver muitas igrejas na terra e assim a gente vai ver a decadência do povo aqui, tá bom? Então amanhã a gente continua essa mensagem aqui. Eu deixo essa mensagem com vocês dizendo que é possível estabelecer Sião, principalmente o compromisso que nós temos com ter com Deus, tá bom? Quando eu tenho um compromisso com Deus, Deus tem um compromisso comigo. E Sião começa dentro do meu coração. Para mim ser Sião, eu tenho que colocar Deus em primeiro lugar, né? Ou seja, tomar sobre mim o nome de Cristo, fazer o que Cristo faria. Isso é Sião, né? Primeiro começa em mim, eu ajudo minha família, nós somos Sião em uma família, depois ajudamos a Ala a ser uma Sião e a Estaque e assim por diante, tá bom? É essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.